Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Silvan, da Igreja do Evangelho Pleno, na cidade de Craíbas. Quero agradecer ao apóstolo Hélio e à apóstola Graça Moraes pela oportunidade de estarmos ministrando mais uma escola bíblica. Também agradeço a nossa diaconisa, irmã Edma, também seu esposo, o presbítero Flaviano. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos estudando sobre o Deus de toda provisão. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, no capítulo de número 16, no versículo 33, nos diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, o Senhor Jesus, ele nos diz nessa palavra, que em nele nós teremos paz. Em Jesus nós teremos paz. No mundo tereis aflições. Então, é normal que as aflições venham, que as lutas venham, que a dificuldade venha sobre nossas vidas. Mas Jesus, ele nos diz: mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, como Jesus, ele venceu. Em Jesus, nós também venceremos para a glória de Deus. A sobrevivência em tempos de crise. A introdução desse estudo nos diz o seguinte: muitas têm sido as crises que o mundo vem enfrentando ao longo do tempo. Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como está escrito em Mateus capítulo 28, 20. Não estamos sozinhos em meio às crises, sabendo que o Brasil enfrenta uma série de crises política, moral e econômica sem precedentes. Já se fala em muitos desempregados, muitas empresas fecharam suas portas, a indústria não consegue escoar a produção, pois o comércio não tem para quem vender os produtos, e os resultados é tão temida recessão econômica. A crise também tem afetado a área da saúde. Os que buscam hospitais públicos sofrem nas filas de espera, falta de médicos, remédios, leitos, e muitas pessoas morrem sem conseguir atendimento. A educação também tem enfrentado crises. Vivemos em uma sociedade caótica, porém, um Deus que cuida de nós. É o que veremos nessa lição. Então, amados, nós sabemos da crise ou das crises que o nosso país e o mundo está enfrentando neste momento de pandemia, neste momento de lutas, de dificuldades. Tivemos as igrejas fechadas por alguns meses, estamos retornando ainda com algumas dificuldades, algumas pessoas com algumas dificuldades, outros não podem vir à igreja por conta de estar no grupo de risco, mas a palavra do Senhor nos adverte acerca dessas coisas. Eu me lembro muito do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando Jesus fala do princípio das dores. Então, muitas coisas estão acontecendo, estão se cumprindo, está se cumprindo a palavra do Senhor. E nós vamos ver nesta lição a consequência, o que vem a trazer essas coisas sobre a humanidade, o que vem trazer as pragas, o que vem trazer essas crises. Então, há algo que possibilita, que faz com que essas coisas possam acontecer. Mas, independente de qualquer coisa, nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos um Deus que o profeta Isaías declara: eu sou Deus que te ajudo, eu sou Deus que te sustento. Então nós iremos dar continuidade à crise como uma realidade. Deus criou um mundo perfeito. Deus criou um mundo perfeito e nele colocou o homem para cuidar da criação. E com ela habitar. Adão recebeu do Criador a missão de governar a terra e cultivar o solo por um período de tempo.
não sabemos quanto tempo. Adão e Eva viveram sem crise e em harmonia, governando o mundo. Todavia, Adão e Eva caíram na tentação do diabo, desobedecendo a ordem de Deus. Com o pecado veio o juízo divino sobre Adão, Eva e a serpente. A terra também sofreu as consequências do pecado, como vocês podem ver em Gênesis capítulo 3, versículo 17. O pecado deformou a raça humana e fez com que o mundo viesse experimentar diferentes crises que temos visto. A primeira crise que Adão enfrentou foi no seu relacionamento com sua esposa. Eva não culpou a Deus e a mulher pelo seu erro. Em meio às crises, sejam elas de diferentes ordens, temos a tendência de sempre culpar alguém. Então, Deus ele criou o jardim do Éden e colocou o homem, colocou Adão para que ele cuidasse ali do jardim. E a Bíblia diz que o orvalho regava as plantas, né? E então Adão ali poderia desfrutar de tudo o que Deus colocou. Né? Imaginem como seria o jardim do Éden. O que tem de melhor estaria ali no jardim, né, a dispor do homem. Né? Todos os animais ali à disposição do homem. Mas a Bíblia diz que Deus deu uma ordem a Adão e a sua esposa Eva, que eles não poderiam comer de um determinado fruto no jardim, e eles desobedeceram a Deus. Né? Quando eles desobedeceram a Deus, eles pecaram por desobedecerem a Deus. E com relação ao pecado veio a consequência. Então a Bíblia diz que quando Adão pecou, ele começou a se envergonhar de Deus, começou a cobrir a sua nudez. Né? Quando Deus ali o procurava para falar, Adão ele se escondia de Deus. Mas a Bíblia diz que houve uma consequência acerca disso. Né? Adão ele foi expulso do jardim com a sua esposa. Né? A mulher começou ali a sentir dor de parto, o homem agora começa a comer do seu próprio suor. Então isso foi consequência do erro que eles cometeram ali no jardim do Éden. Né? A serpente, ela iria rastejar e ser odiada pelos homens. Então tudo isso tem se cumprido a palavra do Senhor. E ali, como o estudo nos traz essa colocação, houve o primeiro conflito na família. Né? Na primeira família habita a terra, na família de Adão. Porque Adão colocou a culpa na sua esposa, na mulher, em Eva. Eva, por sua vez, colocou a culpa na serpente. Então nós vemos essa consideração que no momento de dificuldade, no momento que erramos, a tendência humana, do ser humano, é colocar a culpa em outra pessoa, às vezes não assumir o seu próprio erro, como foi o caso de Adão, como foi o caso de Eva. Continuando, a parte 2 nos diz assim: uma sociedade em crise, com a queda vieram os males e as crises que assolam a terra. Até os dias atuais, a apostasia tornou-se universal. Hoje parece não haver mais limites ao adultério, à imoralidade e à corrupção. O homem está cada dia mais distante de Deus e cometendo toda sorte de torpeza. Nossa geração assemelham-se à dos dias de Noé. Contudo, Deus está no controle. O dia do Senhor virá e a sua justiça será feita. Vivemos em uma sociedade corrupta e perversa, mas não pertencemos a este mundo. Por isso não podemos nos conformar com a sua maneira de pensar e agir, como está escrito lá em Romanos capítulo 2, versículo 12. Então nós vemos que a sociedade nos dias atuais é semelhante nos dias de Noé, né? Enquanto Noé ali pregava a palavra do Senhor, enquanto Noé falava do juízo do Senhor, né? Enquanto Noé preparava a arca, a Bíblia diz que as pessoas zombavam, as pessoas
não temiam, as pessoas só queriam festas, farros, e cada vez estavam distante de Deus. Então não é diferente do que nós estamos vendo nos dias atuais. A cada vez as pessoas têm se distanciado de Deus, né? Não têm deixado de ouvir a voz de Deus, e nós vemos que o dia do Senhor virá, irmãos. Nós não podemos deixar de anunciar essa palavra. Como Noé estava ali anunciando, olha, vai vir um dilúvio, se arrependam-se. E ali chegou o dia do dilúvio. As pessoas queriam entrar na arca e não puderam, porque elas tiveram oportunidade e deixaram passar essa oportunidade. Então esse é o tempo de nós buscarmos a Jesus, de nós andarmos com Ele, de nós andarmos na palavra dele, de nós nos arrependermos e de nós confessarmos a Ele como o único e suficiente Salvador. Porque em breve o nosso Senhor, Ele virá, porque está escrito na sua palavra, em o nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segunda parte do estudo fala sobre a crise como uma consequência do pecado. A crise na sociedade antediluviana, ou seja, antes do dilúvio. Depois da queda, o pecado se alastrou pela raça humana como um vírus letal. Nós podemos ver, por exemplo, Gênesis, capítulo 6, versículo 5, que nos diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então Deus viu, que o homem, o Senhor viu que havia uma maldade no coração do homem, e essa maldade se multiplicava, e o coração do homem era mau. Então a desobediência, o pecado, traz a consequência de crises, de coisas que não são do agrado do Senhor e que traz assim consequências terríveis na vida da humanidade. Vamos dar continuidade. Porém, o mundo antediluviano ainda não vivia o caos. Segundo as Escrituras Sagradas, não havia fome e a saúde do homem era boa, pois a expectativa de vida era bem elevada, chegando quase 1000 anos. Em Gênesis 5, 27, fala de Metusalém, que viveu 969 anos, quase 1000 anos. Então a expectativa de vida era muito boa. Não havia fome, não havia falta de saúde, como é nos dias atuais. E isso antes do dilúvio. Embora houvesse provisão, saúde e expectativa de vida, o homem continuava longe de Deus e entregue a toda sorte de torpeza. A terra encontrava-se corrompida e cheia de violência. Muitos erroneamente acreditam que a violência é consequência da modernidade e do capitalismo. A violência é consequência do pecado e da natureza do coração do homem, que vive longe do Criador. Dizendo isso, não estamos negando que a pobreza e o desemprego e a falta de acesso à educação contribuem para o aumento da violência. Você pode ver também em Gênesis capítulo 6, versículo 11, que fala: a terra se encontrava corrompida e cheia de violência. Então nós sabemos que as consequências da falta, da violência, do desemprego, a educação contribui também para o aumento da violência. Mas nós vemos também diante da palavra do Senhor que são consequência das atitudes humanas que têm se distanciado de Deus, que têm se distanciado da sua palavra. Deus é santo e não pode tolerar o pecado. Por isso decidiu frear a maldade do homem, trazendo o dilúvio. Você pode ver em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então Deus, a forma que Deus trouxe de frear a humanidade foi o dilúvio, porque as pessoas cada vez mais estavam desobedientes, cada vez mais estavam com o coração mau, estavam com maldade no seu coração. Mas Deus também
é misericordioso. Em sua bondade e misericórdia, ele determinou que Noé construísse uma arca. A arca serviria para abrigar Noé e sua família, os animais e todos aqueles que acreditassem na pregação do servo de Deus. A arca era um refúgio contra a ira de Deus, mas aquelas pessoas não creram nas advertências de Noé e não quiseram buscar refúgio em Deus. Somente Noé e sua família foram salvos nas águas do dilúvio, formando uma nova civilização, né? Como nós falamos anteriormente. Então eles tiveram a oportunidade, mas eles não quiseram. Eles não acreditaram na palavra de Deus que era ministrada por Noé. Eles não deram crédito, né? E eles não obedeceram, continuaram da forma que queriam estarem, né? E perderam a oportunidade de se salvarem e salvarem a sua família. Somente Noé e a sua família foram salvos ali na arca, né? Juntamente com os animais, um casal de cada espécie. Crise na sociedade pós-dilúvio, né? Vamos falar agora o que houve após o dilúvio. Noé repovoou a terra, porém o homem continuou com a semente do pecado em seu coração. Não demorou muito para a crueldade adentrar na casa do próprio Noé. O servo do Senhor plantou uma vinha, fez vinho e se embriagou. Gênesis capítulo 9, 20 e 21. Seu filho Cã, vendo o pai bêbado, expôs sua nudez. Cã foi amaldiçoado por Noé. Está em Gênesis 9, 25. Numa mostra clara de que o pecado traz maldição para a família e para a nação. Muitas vezes a crise é consequência do pecado, né? Então você veja que o pecado agora entra na família de Noé, né? E como diz aqui, há uma consequência. Muitas vezes a maldição, através do pecado, entra na família, muitas vezes entra na nação, né, inteira. Muitas vezes a consequência do pecado. Então, amados irmãos, esse estudo nos traz assim uma reflexão muito importante, né, que os dias não estão fáceis, né? A palavra do Senhor nos diz que o nosso adversário, o inimigo de nossas almas, o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando a ponto de nos tragar. Mas que nós sejamos sóbrios e vigilantes para a glória do nome de Jesus. E que nós não venhamos perder a oportunidade de vivermos eternamente com o nosso Deus na herança eterna, em o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens se estabeleceram na antiga planície da Suméria. Não demorou muito para iniciarem a construção de uma torre. Essa era um monumento para engrandecimento do homem. Era a busca pelo poder. Muitos na atualidade estão construindo monumentos para si mesmos. Casas, carros importados, joias, roupas de grife, mas não ajudam aqueles que estão necessitados. Deus não se agradou desse projeto arrogante e fez com que cada um falasse uma língua diferente, dificultando o ajuntamento das pessoas em um só lugar. A sociedade pós-diluviana não se tornou melhor do que a antediluviana, pois a iniquidade humana continua a crescer, né? Mesmo após o dilúvio, mesmo as pessoas vendo as consequências do pecado, elas continuaram pecando da mesma forma, né? Continuaram se distanciando de Deus da mesma forma, né? O homem teve a astúcia de construir uma torre gigantesca para a sua glória. E ali Deus viu que era para o homem se engrandecer. E Deus ali começou a dividir as línguas, né? Houve ali uma divisão de línguas, as pessoas começaram a falar em línguas diferentes. Então, eu creio que dali surgiu nações diferentes, línguas diferentes entre os povos, né? Porque o homem queria se engrandecer. Então, nós vemos que nos dias atuais não é diferente. As pessoas têm feito de tudo para ter riqueza, para ter dinheiro, para terem fama, né? E a palavra do Senhor nos adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males,
né? Que as pessoas não têm se preocupado em ajudar um irmão, em ajudar o próximo, em um momento de crise, em um momento de dificuldade, em dividir seus bens, como nós vamos ver aqui, né? Que era o hábito, o natural do povo de Deus, né? Ali em Atos dos Apóstolos. Mas vamos dar continuidade. Crise nos tempos de Jesus e na igreja primitiva. Jesus nasceu na terra de Israel, em uma região conhecida como Palestina. O Filho de Deus veio ao mundo em um tempo em que o Império Romano dominava Israel. A tensão política e a instabilidade social eram grandes. Era um tempo de crise política, social, moral e espiritual. Mas em meio às crises, a luz raiou dissipando as trevas e trazendo esperança para a humanidade. Nos dias de Jesus, havia muitos pobres e necessitados. Por isso o mestre ensinava que era preciso cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, capítulo 58, versículo 6. Vamos ler essa palavra. Essa palavra está em Isaías 58, versículos 6 e 7. Que nos diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livre os que brantados, e que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu cubra, e não te esconda daquele que é a tua carne, né? Então Isaías aqui fazia menção do cuidado que nós devemos ter uns com os outros, com os nossos irmãos, né? Que podemos dividir o que nós temos e ajudar o pobre e ajudar o necessitado, e dar roupa àquele que precisa se vestir. Louvado seja o nome do Senhor. Não adiantava dizer que era filhos de Abraão, caso não desfizesse o jugo do oprimido e repartisse o pão com o faminto. Isso nos faz lembrar que a fé sem as obras é morta. Tiago 2,15, 17. Né? Então a própria palavra do Senhor nos ensina que a fé sem obras é morta. Né? Então, se nós falarmos que temos fé, nós precisamos mostrar as nossas obras. Né? Se nós temos fé em Deus e nós cremos nele, andamos nele, nós vamos ter as nossas obras também. Né? Nós vamos ter uma vida de cuidado, de ajudamento às pessoas que precisam e que necessitam. Né? Isso faz parte da palavra do Senhor, isso faz parte do reino do Senhor. A igreja primitiva enfrentou uma terrível perseguição. Havia muitos necessitados. Todavia os irmãos acudiam os pobres necessitados em tempos de crise. Os bens eram partilhados. Podemos ver em Atos 4, 34, 35. Em meio à crise que podemos ver, o quanto as pessoas são generosas. A generosidade aliada à comunhão faz com que muitos fossem atraídos a Jesus Cristo, contribuindo para o crescimento da igreja. Né? E lá em Atos está escrito que a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Né? Porque os irmãos eram unidos no partir do pão e de casa em casa. Então, a igreja de Atos dos Apóstolos é um exemplo para nós, que somos a igreja de Cristo nos dias atuais. Né? Então, era uma unidade tão grande, uma partilha entre ele, entre os irmãos, né? Algo tão poderoso, que as pessoas eram atraídas. Né? E a cada dia pessoas iam se agregando, pessoas iam declarando a Jesus, pessoas iam se convertendo, e a igreja ia crescendo cada vez mais. Quando nós vemos, né, no início lá do Pentecostes, um pouco mais de 100 pessoas, né, de repente Pedro estava pregando para aproximadamente 5.000 pessoas. Né? Então nós vemos aí o crescimento da igreja do Senhor, né, através da união, da unidade, do amor entre os irmãos. Como diz o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam em união. É como um óleo precioso que é derramado sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde há unidade, a bênção e a vida de Deus em nome de Jesus. Amém? Então nós encerramos assim essa aula de hoje. No próximo domingo nós daremos continuidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. O Evangelho continua pleno em nome de Jesus. Amém.